Olá a todos, aqui é André Bales da Crazy Pixel e hoje nós vamos turbinar o rig facial de um personagem low poly. Essa personagem é uma personagem de um mod, de um game que estamos desenvolvendo, o game que nós vamos chamar de Priston Zero. Ele é baseado no jogo Priston Tale, um jogo bem antigo, no qual eu joguei bastante, é um jogo que eu gosto bastante, e vamos fazer esse mod. Então nós temos muitos itens para construir, muitos personagens, muitos monstros, muitos mapas, vários itens que durante o projeto, enquanto estivermos executando essa produção, eu vou compartilhar aqui alguns vídeos para que vocês possam acompanhar aqui a produção. Bom, sem mais delongas aqui, para a gente não alongar o vídeo e ser bem direto, a ideia aqui eu fiz o rig com o MetaRig, então existem alguns vídeos tutoriais aí do nosso canal que apresenta como fazer esse rigify. Então eu adicionei aqui no MetaRig, então só para mostrar para vocês, esse é o MetaRig do personagem. Eu posicionei aqui os pontos principais no personagem, né? Cotovelo, braços, dedos, mantive aqui os dedos com uma certa curvatura entre eles. Depois eu criei o MetaRig. Esse MetaRig aqui ele já tem então as propriedades, né? Por exemplo, eu fiz os testes aqui dos dedos para ver se eles estão curvando aqui na direção correta, então estão todos certos. O rosto, eu adicionei o rosto e fiz ali uma pintura bem simples, até porque são poucos vértices no personagem, né? Então dá pra perceber que o personagem é bem low poly. Ele não tem uma quantidade, ele não está espelhado, então isso também é importante, né, da gente aplicar e a gente perceber. A cabeça está separada do rosto, né, a malha está separada, o cabelo também está separado, então eu vou remover aqui o cabelo. Mas o objetivo aqui é tornar esses pontos que hoje no MetaRig, né, eu estou transformando, né, movimentando aqui esses pontos de transformação aqui do rig, que já foi feita aqui a pintura de peso entre eles. Inclusive eu vou até desligar aqui os deformadores, os mecânicos e os organizadores para ficar mais fácil. Vou até desligar aqui o wireframe também para a gente não sujar tanto a nossa visualização. Então é o seguinte, aqui eu tenho esses pontos que eu consigo transformar, então já tem aqui a pintura entre eles, mas se eu quero fazer um sorriso desse personagem, se eu quero colocar aqui alguma expressão facial, eu tenho que movimentar cada um desses pontos. Então o objetivo desse tutorial é facilitar esse processo, né? Tornar aqui mais resumido. Vamos começar aqui fazendo uma coisa simples, fazendo o olho piscar, certo? Então, claro, eu tenho esse ponto principal aqui que eu posso piscar no o olho do personagem, mas eu quero também poder rotacionar, transformar ali, fazer ali desenhos diferentes que eu quero fazer ali com essa pálpebra, certo? E até porque ela não fecha perfeitamente, né? Ela fecha aqui, mas ela não chega no ponto onde eu quero. Então, usando, né, baseado no rigify, nós vamos turbinar ele e melhorar aqui o rosto. Então vamos iniciar pegando aqui o controlador do rosto, e aqui nós temos alguns bones, né, alguns constraints desse bone, que esse limited distance, né, um constraint para impedir que o bone arraste para frente, né, então ele ele serve para que a gente consiga fechar o olho aqui e ele faça essa angulação aqui, né, esse desenho de angulação. No entanto, para poder fazer os constraints que eu quero desenvolver, eu vou desligar esse constraint. Do outro lado também vou desligá-lo. Aqui nós temos um bone que também tem um limite ali e também vamos removê-lo. Ok, dos dois olhos, certo? E vamos adicionar um bone. Esse aqui é o... Ah tá, esse aqui já foi um bone no qual eu já dupliquei ali a minha malha. Esse aqui, então, ele já está adicionado a mais aqui. Eu vou remover ele para a gente iniciar aqui do zero. Então a ideia é adicionar um bone aqui que faça o controle dessa transformação aqui dos olhos, certo? Então eu vou pegar um bone que já existe, né? Vou selecionar aqui este bone. E até, um detalhe importante aqui é que eu quero mexer com esses bones e eu não quero ter o layout sujo, né? Esse layout cheio de bones, cheio de linhas aqui, porque às vezes atrapalha a nossa visualização. Então eu vou selecionar todos esses bones, vou dar Ctrl I para inverter a seleção, H para dar um hide, para deixar de visualizar, então só os olhos aqui estão sendo visualizados. Lá nos meus constraints, então, eu estou com o meu bone selecionado. Vou selecionar aqui apenas, então, esses bones aqui do topo. Vou entrar no modo de edição, pressionando o Tab. Vou pegar esse bone que está selecionado, Shift D para duplicar, arrastar aqui em eixo Y, certo? Vou descer ele um pouquinho aqui para poder ter um desenho diferente.
Vou entrar aqui de volta no modo Pose Mode, então é o mesmo Bone. Ele vai estar com a mesma hierarquia, né? Então ele vai ser filho da face, vai estar nas mesmas collections aqui, e vai ter também a mesma forma, que é esse quadradinho. Só para poder ficar fácil de vocês entenderem o que eu estou selecionando, o que eu não estou selecionando, eu vou remover aqui em Viewport Display esse Custom Objects, então remover aqui para ele voltar a ser o Bone original, para ficar mais fácil aqui de vocês compreenderem o que eu estou editando. E também eu vou remover aqui que ele não vai ser mais um deformador, certo? Então esse Bone aqui não é deformador. Na verdade esse aqui originalmente ele não é também deformador, mas eu adicionei aqui essa deformação por conta da pintura que eu estou fazendo aqui especial para esse personagem. Enfim, para esse controlador a gente vai definir isso. Então sem constraints, né? Sem constraints e sem essa malha diferente dele, né? Sem esse shape diferente. E o objetivo é, quando eu descer esse controlador, ele vai fazer o olho fechar, correto? Então primeiro vamos fazer uma animação, a gente vai fazer isso baseado em actions. E nós vamos adicionar aqui então essas actions. Então aqui na minha timeline eu vou adicionar aqui o Dolby Sheet. Em Dolby Sheet aqui na sub-aba vamos adicionar aqui o Action Editor. E aqui nós vamos, aqui acho que ele já tem algum action, né, alguma animação que eu fiz aqui de teste. Vamos remover essa animação de teste, vamos criar uma nova animação. E essa action aqui vai se chamar aqui Eye Moves, certo? Então, o movimento aqui do olho. Nessa collection, nós vamos criar aqui keyframes apenas nesses bones aqui, né? Então, vão ser os bones de transformação. Então, vou colocar aqui minha timeline no keyframe 0, vou pressionar I para inserir keyframes, né? Então, claro, a gente tem que garantir aqui na nossa timeline que o playback, né, que o keying, né, essa parte aqui de corte, ele não está com um filtro aqui de corte, né, então se você pressionar I e por acaso ele não queimar os keyframes, abre aqui a timeline e aqui em keying, veja se esse keying aqui não tá, né, não tem ali alguma opção acionada, né, não pode estar com nenhuma opção dessas, né, senão se dá um xizinho aqui ele fecha. E uma prova real para saber se está dando certo, né, pressiona N de navio. E aqui no menu N, na parte Item, em Transform, então ao pressionar I, ele adicionou aqui keyframes nas interações de localização, rotação e escala de todos os bones selecionados, certo? Então, aqui no keyframe 0, eu deixo essa transformação em 0 desses objetos. Vou usar a setinha para o lado direito aqui, vamos andar um keyframe, então agora estou no keyframe 1. E aqui no keyframe 1 nós vamos transformar o olho para que ele possa fechar, certo? Então fechar a pálpebra superior. Então vou selecionar aqui essa pálpebra, vou deixar aqui o X-Mirror ligado e vamos descer ele aqui e fechar, certo? Como esse bone aqui ele faz uma transformação, né, também baseado aqui nesse Pi, então eu vou transformar isso daqui para deixar aqui esse fechar de olho perfeito, certo? Então vamos fechar o olho aqui e deixar ele perfeitinho, ok? Aqui, bom, na verdade como eu tenho aqui uma transformação que eu quero também pensar em como é que ele vai ficar aqui quando eu estiver com o olho meio fechadinho, né? Então vamos queimar aqui um keyframe nessa posição. Então I para inserir um keyframe, mas eu vou colocar um intermédio. Então entre o 0 e a próxima transformação a gente vai colocar um keyframe aqui no meio. Eu até posso correr com a timeline e colocar aqui, mas eu não quero fazer isso porque isso vai complicar ainda mais. Então eu vou selecionar aqui esses keyframes que foram inseridos, né, que eu pressionei I. Vou jogar eles aqui para o frame 2. Então agora eu tenho aqui essa transformação que é no meio do caminho. Note que o olho aqui, né, ele está passando por cima, né, então é justamente porque ele está fazendo uma linha reta, né, nessa direção. E eu preciso que ele vá um pouco para frente. Então vou empurrar ele aqui um pouquinho para frente. E vou fazer esse efeito aqui dele, né, é como se ele tivesse um pouco sonolento, né? Então o olho um pouco para frente e um pouquinho fechado, dando esse aspecto de, né, fechando o olho no meio do caminho, certo? Então vamos selecionar todos os bones e para inserir keyframes, então 0, 100% aberto, 1, um pouquinho fechado, 2, completamente fechado, certo? Então essas foram as transformações que eu adicionei. E para ter uma prova real, para ver se está funcionando, né, para a gente já adicionar aqui essas transformações, nós vamos já criar aqui o action, ok? Então para isso eu vou selecionar aqui um bone principal, né, o bone que mais faz transformação, então não adianta
Esse Bonnie, por exemplo, aqui, ele não tem nenhuma transformação. Então não adianta eu adicionar para este Bonnie aqui né, esse action, né, esse constraint de action. Então faz sentido eu adicionar aqui para um Bonnie que está fazendo uma grande transformação. Então esse aqui do centro, na parte superior. Eu vou adicionar aqui então um action, né, um constraint. Lembre-se que esse constraint não pode ser no objeto, tem que ser no constraint no Bonnie, né? Então vamos adicionar aqui um constraint do tipo action. Nesse action, vamos chamar esse action aqui de action eye down. Então o olho caindo, down.l. Os nomes aqui eles não vão ser importantes para fazer funcionar, mas para a gente se organizar, ok? Então vou manter aqui sempre essa nomenclatura aqui para a gente se organizar. E aqui, o que o constraint está me perguntando, né? O que ele está pedindo, né? Então a primeira opção que ele está pedindo é quem que é o target? Quem que é o Bonnie que vai dar a ação, né? Que vai ser o botão de dar play nessa ação, certo? Então o botão de dar play é esse Bonnie que a gente adicionou aqui em cima, tá? Que inclusive ele está com o nome, né? Como eu dupliquei, ele está lit t.l. Vamos colocar aqui eye down. Na verdade esse é o cílios, né? Vamos colocar em português mesmo. Cílio superior. E esse aqui vai ser do lado esquerdo, né? Então é o esquerdo do personagem. Então ponto L, ok? Vou copiar aqui o nome, aqui do outro lado vou colar, só que vou mudar, né? Não é L, é R. Então cílio .L, cílio.r, certo? Então, na verdade não seria pálpebra, mas enfim. Temos aqui a parte... Então, aqui no nosso Bonnie, nós vamos adicionar aqui então o que o constraint está perguntando. Então, qual que é o Bonnie target? É um Bonnie que está dentro desse rig, né? Que é o cílio superior L. Eu vou dar F2 para renomear, mas eu não vou renomear. Eu vou dar um Ctrl C aqui para copiar este nome. E aqui, novamente, nós vamos indicar então quem que é o target. O target está dentro de um armature. Então temos um armature, um rig, que na verdade tem o nome de rig 06. Então vamos colocar ele lá no rig 006. E aí ele diz, olha, tem um Bonnie dentro desse rig. Qual que é o Bonnie? Então vou dar Ctrl V e colar, que é o cílio superior. Então colocamos lá em cima. Então agora ele já tem um target. Mas veja que ele continua vermelho, indicando que ainda não foi feito, que ele ainda não está funcionando. Então vamos seguir aqui as perguntas que o constraint está me perguntando. Então em seguida ele vai perguntar aqui o modelo de tempo, isso aqui a gente não vai mexer. O modo de mixagem de canal, isso também a gente não vai mexer. A influência, isso aqui também não vai mexer por enquanto. E o que o target vai fazer? Então esse botão, o que eu tenho que fazer com esse botão para ele funcionar? Então o que ele está me perguntando é, qual que é a ação desse botão? Então esse botão, que é esse daqui, ele vai descer. Então quando ele descer nessa direção, eu quero que ele dê play na animação para fechar o olho, certo? Então primeiro a gente vai investigar para descobrir que direção que ele está descendo, né? Descer para onde, né? Qual que é o eixo? Então eu vou pressionar N de navio. E aqui em cima, em Location, a gente já pode ter uma ideia do que ele pode mexer. Então, em X, se eu clicar aqui e arrastar, a gente vai perceber que o botão, né, que esse target, né, ele está indo para a direita e para a esquerda, não é isso que eu quero. Em Z, ele não está fazendo nenhum movimento aqui na nossa visualização, mas se eu orbitar aqui, a gente vai perceber que ele está indo para frente e para trás. Também não é esse. Então, logo, é o Y, certo? Y para qual direção? Então se eu aumentar aqui esse valor, né, ou seja, valor positivo, ele sobe. Se eu colocar lá valor negativo, ele desce. Então é Y negativo, certo? Negativo quanto? Quanto que eu tenho que descer esse Bonnie aqui para ficar legal? Aqui ele já está indicando, né, eu coloquei aqui um valor né, que eu simplesmente arrastei e ele já me disse aqui menos 0.49. Eu vou colocar menos 0.5. Eu acho que é um bom valor aqui, um valor redondo também. Então quando esse Bonnie se movimentar para baixo, né, nessa direção, e ele chegar até o valor de menos 0.5, ele vai dar play na animação e fazer com que a pálpebra desça, né, que ele feche o olho, certo? Então é isso que eu indiquei. Então vou zerar aqui a transformação do meu Bonnie novamente.
vamos selecionar o bone com constraints e vamos dizer. Então, o canal é o canal Y. O target, então, o que ele vai se movimentar? Vai ser em pose, em local space. Isso aqui significa que não é um word space, é local space, então é a posição do bone. 99% das vezes vai ser sempre local space, então sempre que você tiver dúvida, coloque em local space, quase sempre vai funcionar já. E aqui o range é o quanto de transformação. Então ele vai do 0, que é a parte, enfim, que ele não vai ter nenhum movimento, até menos 0.5, certo? Então eu vou colocar aqui que o valor máximo de transformação dele é menos 0.5. Quando ele dá menos 0.5, ele vai dar play na animação. Então, qual animação é? Então aqui em Action, né, agora nessa subaba, em Action nós vamos informar, é play na animação iMoves, certo? Quanto de quanto? Então nós fizemos uma animação que vai do keyframe 0 até o keyframe 2. Então vamos colocar aqui do 0 até o keyframe 2, certo? E vamos testar. Então eu vou selecionar aqui o bone, o controlador, vou pressionar G de grab e arrastar para baixo e note que ele está descendo, certo? Então já está funcionando aqui a minha animação, ok? Note que esses outros bones, eles também estão se movimentando, mas só porque eles são filhos. Eles ainda não estão configurados aqui com a mesma transformação, mas já dá para perceber que está funcionando, ok? E é importante também que você deixe a tua timeline aqui. Se você deixar essa timeline, por exemplo, aqui no keyframe 2, onde a transformação já está acontecendo, se você pegar este bone e começar a descer ele, ele vai descer ainda mais. Por quê? Porque você está dobrando a transformação. Então aqui na minha timeline eu já tenho uma transformação ativa e o meu bone está dizendo, olha, eu preciso me transformar porque o constraint está me mandando transformar. Então ele soma as duas transformações e vai fazer as duas transformações. Então na hora de testar, deixe a tua linha do tempo num keyframe aqui que esteja zerado essa transformação e deixe seu bone aqui também zerado. E aí sim você vai poder movimentar e testar, certo? Então, feito isso, feita essa transformação, e agora que a gente garantiu aqui que a primeira transformação aconteceu, eu vou simplesmente selecionar aqui esses bones que também se transformam, que também tem ali uma certa edição. Vou selecionar por último o bone que está com um constraint, e graças ao addon instalado aqui, o addon Copy Attributes Menu, então você tem que ativar esse addon lá no teu Blender. Basta eu dar Ctrl C e pedir aqui, olha, eu quero copiar constraints específicos. Eu vou selecionar quais constraints eu quero. Então, Copy Select Constraints é o Action iDown, né? Então por isso que eu renomei ali, é importante isso. Vou dar OK. E agora, se eu movimentar, perceba que os 3 bones estão animados, estão aqui de forma correta, descendo para a direção que eu quero. Beleza? Feito isso, agora vamos fazer para o outro lado, porque a animação também acontece do outro lado, mas ainda não foi feita a configuração. Então, vamos selecionar apenas um dos bones, o bone principal aqui de transformação. Vou selecionar depois esse outro bone aqui, que tem um constraint. Ctrl C para copiar, Copy Select Constraints, vamos selecionar aqui esse constraint. E vamos fazer algumas edições, porque esse bone está funcionando a partir dessa transformação. Então, quando esse ator está se transformando, esse bone está se transformando também, mas não é isso que eu quero. Eu quero que esse ator, esse target, quando ele se movimentar, ele vai movimentar o olho R, o olho do lado direito. Então eu tenho que configurar, né? Eu tenho que editar aqui a configuração. Que edições são essas? Primeiro, o nome, né? Então podemos renomear aqui para iDown R. Qual que é o target? Então target não é o L, é o ponto R, certo? E o resto das outras opções vai permanecer a mesma, né? Porque ainda continua sendo o Y para baixo. Então quando eu descer este bone, ele já movimenta aqui o meu drive, certo? Então esse aqui movimenta o lado direito, o lado esquerdo, esse aqui o lado direito. Corrigido e feito esse sistema, né? Feito aqui o nosso constraint, vou selecionar esses outros 2 bones, selecionar por último esse bone que eu quero copiar, Ctrl C, Copy Select Constraints, Action iDown R, OK, e agora ó, tá funcionando. Então desço esse bone, funciona. Se eu descer os 2, também vai funcionar. Então ao invés, né, agora nesse momento, quero fazer o olho piscar, né, de cima para baixo. Ao invés de eu pegar esses 3 bones aqui e adicionar keyframes neles para fazer o olho piscar, né, basta descer isso aqui e ele já vai dar play nessa animação, certo? Então já consegui configurar.
A proposta agora é configurar os outros, né? Fazer a transformação aqui das outras animações que o olho nos permite. Uma delas é que eu quero que, ao rotacionar este bone, eu quero fazer com que isso aqui se levante um pouco, né? Ele também possa fazer que né, a pálpebra do olho também possa auxiliar aqui a sobrancelha, né, a expressão do olho, para que ela se feche ou se abra. Então eu posso rotacionar aqui e transformar. Então vamos adicionar aqui essas outras transformações. Então aqui, esses bones aqui, que estão com essa transformação, eu vou colocar aqui então no keyframe 3, certo? Vamos na verdade selecionar todos esses bones. E aqui no keyframe 3, então agora, né, fiz a action do 0 até o 2. E no 3 aqui nós vamos zerar a transformação. Então vou dar um Alt G, Alt R, Alt S, né, para zerar a transformação e para inserir keyframes. E do frame 3 até o frame 4 nós vamos fazer esse efeito de torcer, ok? Então esse aqui vai descer um pouquinho para baixo, esse aqui vai subir um pouquinho. Talvez esse aqui possa ir um pouquinho para frente. Esse aqui tá bom aqui mesmo, está com um pequeno probleminha aqui, mas esse aqui é um problema de sombra, não tem problema, deixa assim mesmo. Depois a gente pode ir corrigindo também, isso aqui é bem comum a gente corrigir. E vamos inserir keyframes. Então vamos selecionar todo mundo, vou desselecionar apenas esses bones aqui, que esses bones não vão ter action. E para inserir keyframes, então do frame 3 ao frame 4, a parte externa do olho sobe. Vamos agora para o keyframe 5, vamos zerar a transformação novamente. Então Alt R, Alt S, Alt I. E para inserir keyframe. E aqui no keyframe 6 nós vamos fazer o contrário. Então esse aqui vai levantar e esse aqui vai descer e apontar um pouquinho para frente, ok? Feito isso, vamos selecionar todos os bones, desselecionar aqui os controladores e para inserir keyframe, certo? E já vou aproveitar aqui no keyframe 7, vamos zerar aqui a transformação novamente, porque eu também vou fazer uma outra action aqui de outras transformações. Mas só para a gente corrigir, né, já para a gente adicionar aqui e mostrar para vocês como é que funciona, então eu vou deixar a minha timeline aqui num dos keyframes zerados, né, então pode ser o 0, pode ser o 3, pode ser o 6, não importa, eu vou deixar aqui no 0. E vamos fazer agora essa ideia de transformação. Então, quando eu rotacionar, eu quero criar aqui transformação. Então, para adicionar essa transformação, eu não vou adicionar essa transformação aqui neste bone. Neste bone aqui, né, que faz essa transformação. Eu vou colocar nesse daqui, porque esse aqui está muito mais aparente, essa transformação. Se eu adicionar aqui, na hora de testar, eu não vou conseguir perceber. Então, eu tenho que adicionar esse keyframe, essa action, num bone aqui que realmente se transforma. Como eu já tenho aqui uma action que já está ligada a um certo target, que já tem aqui uma certa configuração, eu vou pegar, né, vou minimizar essa action, vou clicar aqui na setinha e vamos duplicar, certo? Vou renomear ela, então ela é rotation raiva. Então quando ela descer, né, fazer uma cara de raiva, ponto underline L aqui, vamos tirar o 001. O target continua sendo o mesmo, agora o target de canal, né, a transformação é diferente. Agora não é mais sobre localização, sobre subir e descer. É sobre rotacionar. Rotacionar em que direção? Então, primeiro, eu vou, né, ao selecionar aqui este bone e ver aqui o processo de rotação, ele está usando aqui o Quaternation. Tá? Então vamos substituir esse Quaternation, vamos deixar ele aqui em XYZ. Para ficar mais fácil de compreender aqui, né, porque o Quaternation ele tem um eixo a mais, e dependendo do tipo de rotação que você quer fazer, ele vai ser ruim. Então vamos deixar aqui no XYZ. Eu tenho que fazer isso nos dois bones, né? Então tanto nesse quanto nesse. Então XYZ. E o que eu quero fazer é entender. Quando ele rotaciona, ele vai fazer essa transformação. Rotacionar para que lado? Então em X, ele está rotacionando para frente e para trás. Em Z, em Z é o que eu quero, né? Então Y seria ele no seu próprio eixo, né? Nem dá para visualizar aqui. Mas em Z é esse aqui que eu quero. Então quando ele dá esse tchauzinho, né, é a transformação que eu quero. Então, e quanto que eu quero transformar? Mais ou menos, né, se eu jogar para esse lado, então menos 45, menos 80, menos algum valor aqui, ele gira para uma direção, mas não é essa direção que eu quero, né? Eu quero girar para essa direção e esse bone vai subir. Então eu tenho que jogar aqui positivamente. Então se eu colocar aqui o valor de 45 graus, né, valor positivo, esse bone aqui tem que subir. Então é isso que eu quero fazer. Então, selecionando aqui o bone novamente, o nosso channel agora vai ser Z Rotation, local space, de quanto a quanto? Então, de 0 a 45 graus, certo? Então, essa é a transformação. E qual que é o play da animação, né?
Então o play da animação acontece do frame 3 ao frame 4, certo? Então aqui no Target é do frame 3 até o frame 4. Vamos testar. Então seleciono esse bono, R de rotação, ó. Então ele está rotacionando e subindo a pontinha do olho. Vamos selecionar esse bono, selecionar esse aqui também, Ctrl C, Copy Select Constraints. Agora vamos copiar só o Rotation, OK. E ó, agora então quando eu rotaciono, ele está fazendo aqui o efeito. E o interessante é a gente somar as animações, então eu posso descer isso daqui e também fazer essa transformação. E o personagem ó, passa a fazer esse olhar um pouquinho mais, né, com raiva, né, com o olho um pouquinho mais fechado. Né? Eu posso ter um controle, com apenas um controlador aqui eu tenho um controle maior dos bones, certo? Poxa, eu preciso transformar mais, né? Estou sentindo que, por exemplo, essa pálpebra aqui, de repente está transformando pouco, ou essa aqui está transformando demais. Podemos corrigir essa transformação simplesmente selecionando aqui os bones e indo até o keyframe que eu quero transformar. Então, por exemplo, no keyframe 4, eu acredito que esse aqui tem que descer um pouquinho mais. Então, seleciono ele, desço um pouco mais, queimo o keyframe aqui no ponto onde ele está, no keyframe 4, e daí basta testar. Então, se eu descer aqui, rotacionar, opa, agora sim, era isso que eu queria. Então, beleza, então está funcionando. Vamos adicionar agora para ele girar para o outro lado. Então, vamos selecionar aqui o primeiro, vou dar um duplicate, vamos renomear ele, então não vai ser mais raiva, vai ser triste. Ponto, underline, quer dizer, L, o target é o mesmo, mas a rotação não é positivamente 45, é negativamente 45, então é quando eu rotacionar para o outro lado. E não é do 3 ao 4, é do 5 ao 6. Então vamos lá com 5 ao 6. Então, rotaciona para cima, né? Rotaciona para essa direção, ele desce para essa direção. Selecionamos esse bônus, selecionamos depois esse, Copy Select Constraints, o triste, e olha lá, está funcionando. Então rotaciona para um lado, ele vai para um lado, rotaciona para o outro lado, ele vai para o outro lado, certo? Feito de um dos lados, agora vamos copiar aqui esses constraints para o outro lado. Vamos corrigir eles, né? Então esse aqui não é o raiva underline R, é o raiva e triste underline R, né? Não é L, é R. O target também não é L, é R. Então esse target é R. E a direção aqui também altera, né? Então, quando esse bone rotaciona para essa direção, ele está subindo aqui com esse bone. Então está ao contrário, está invertido. Então o raiva aqui vai ser menos 45 e o triste vai ser mais 45. Então eu inverto aqui a transformação. Então agora, ó, quando eu movimento para esse lado, ele sobe. Quando eu movimento para o outro lado, ele desce. Já que ele está corrigido, agora eu vou selecionar este bone, depois esse, Ctrl C, Copy Select Constraints, Action raiva e triste, OK. E aqui agora está funcionando. Se a gente deixar espelhado, ó, ele vai funcionar. Então eu posso deixar ela aqui, transformar aqui esse olhar e ter essa transformação para poder fechar o olho e fazer essa transformação mais interessante. Depois de você configurar, você pode ir editando aqui os parâmetros para que você consiga, de repente, né, se você fechou o olho aqui e esse olho está muito grande, né, não está atravessando direito ali, ou está fazendo alguns efeitos estranhos, é importante você ir corrigindo essa transformação para que fique perfeitamente a partir do olho que você está fazendo, né? Alguns olhos que não são tão parecidos com os olhos do ser humano, olhos grandes, são um pouco mais complicados, né? Você vai precisar ter ali mais keyframes de transformação no olho para poder fazer essa transformação, né? Dessa rotação do olho. Mas basta adicionar aqui no seu Action, ao invés de ser do 0 ao 2, vai ser do 0 ao 10, 0 ao 100, tanto faz, não importa. O importante é você colocar essa transformação. Outro detalhe importante, que mais à frente eu vou enfatizar, é a ideia de que esses keyframes que a gente adiciona, eles automaticamente são adicionados aqui com a Bezier em curva, certo? Aqui faz pouca diferença, a gente não consegue perceber, né, que eu estou descendo esse meu bone. Eu estou fazendo aqui de forma manual, então manualmente o meu mouse que eu estou movimentando, ele acaba tendo aqui um lance sobre distâncias, onde no começo que eu movimento, o começo do movimento que eu faço com o mouse, ele fica devagar. Depois que eu estou andando com esse mouse, ele vai ficar mais rápido. E depois quando eu vou parar, ele volta a ficar mais devagar novamente, né? Então, com o meu mouse eu estou fazendo um pouco desse efeito, que é esse efeito da Bezier.
Mas quando eu criar keyframes de verdade nesse objeto aqui, eu não quero necessariamente criar esses keyframes e fazer com que esse olho seja, né, linear ou enfim, contra-animar isso. Então é importante que eu selecione todos esses bones, né, todas essas transformações. Selecione aqui esses keyframes, aqui no Graphic Editor, né, do meu Graphic Editor. Na verdade aqui também funciona, mas eu quero mostrar aqui. Então, ao invés de ter essa Bezier, eu vou pressionar T de Tatu e eu vou modificar aqui para o modo linear. Tá? Então, ao invés de ser o modo Bezier, vai ser o modo linear. E aí essas transformações vão ser diretas. Novamente, se você fez essa transformação com um keyframe com 100 keyframes ou com 2 keyframes, não importa. Mas é importante que ele seja linear. Porque a transformação da action aqui ela vai se basear no meio aqui do caminho. Então, novamente, aqui é muito difícil da gente perceber a diferença entre essas partes, mas dependendo da action que você está fazendo, vai fazer bastante diferença e vai ficar bem visível, ok? Agora o que a gente vai fazer vai ser a pálpebra inferior. Para isso, então eu vou pegar esses dois bones que já estão adicionados, vou duplicar eles, então vamos selecionar eles e duplicar e colocar eles para baixo, aqui. Esses bones permanecem com a mesma visualização, né? Sem um layout aqui, apenas com o desenho natural deles. E vamos fazer a configuração agora, né? Adicionando ali os blend shapes na parte inferior também. Então, do 0 até aqui, vamos lá, até o keyframe 7, nós temos as transformações da pálpebra superior. Então, no keyframe o 7 aqui então está zerado, então no keyframe 8 nós vamos fazer a parte inferior. Então, vamos pegar aqui a parte de baixo, vamos subir ela aqui até chegar num ponto que eu sinta confortável aqui do olho. Acho que posso movimentar um pouco desses bones aqui também. É importante que esse bone fique, né, que feche bem o olho, né, que o olho fique completamente fechado. Na verdade aqui nós vamos ter um keyframe a mais de transformação, porque o objetivo é fazer com que esse bone ele precisa se transformar ali também, né, ele precisa ter um intermédio, né. Então vamos selecionar isso aqui, vou dar aqui um Symmetrize, na verdade um Mirror Selected. Vou inserir keyframes aqui também. Para esses bones, então vamos deixar do 7 até o 9. Então vou pressionar G, dizer 1, né? Digitar 1 aqui, para que ele se movimente um frame para o lado. Select Mirror aqui do outro lado. Vamos selecionar esse frame, G1, e se movimentou aqui para o lado. E nesse keyframe aqui do meio, nós vamos colocar aqui o... Na verdade, esse aqui nós também temos que remover lá os bones, né, os constraints de transformação aqui desses bones, então esse limited e o copy location também, vamos remover o copy location. Aqui então, né, só para ter certeza, esses bones precisam ficar aqui na posição adequada da parte superior, até a parte superior. Muito difícil um olho fazer esse efeito, né? O nosso olho ele não fecha dessa maneira, mas aqui tem o objetivo apenas de, se eu quiser, né, de forma exagerada, colocar o olho até lá em cima, eu posso fazer isso. E no meio do caminho aqui, então no frame 8, nós vamos correr um pouco a pálpebra para que ela fique um pouco mais à frente, e aqui também eu vou tornar esse olho aqui para que ele fique ligeiramente, ele não vai ficar no meio do caminho, ele vai ficar aqui, né, que ele estava nesse ponto, agora está nesse ponto. O keyframe aqui no meio faria ele ficar aqui no meio, mas eu vou deixar ele um pouco mais abaixo para criar esse efeito, né, do personagem, para ele ficar com uma cara de desconfiança, né, então com os olhos cerrados, né, da parte inferior. Enfim, vamos selecionar aqui esses keyframes, esses bones, aliás. Vamos inserir um keyframe pressionando I. Então, frame 7 está zerado, frame 8 metade do caminho, frame 9 ele completamente fechado, de baixo para cima. Frame 10, vamos zerar a transformação novamente, inserir keyframes. Nesse e em todos os outros bones, né? Então vamos garantir que esteja tudo zerado. E vamos fazer aquela configuração. Então eu sei que desse bone, esse bone vai ser o nosso bone target. Eu vou pressionar F2 para renomear ele. Então vamos usar aqui o cílio inferior como nome, ponto L.
E aqui do outro lado vai ser o cílio inferior.r, certo? Feito isso, agora vamos fazer aqui a configuração. Então vou adicionar, a partir desse mesmo bone, esse bone que já foi adicionado, já tem algumas configurações, podemos editar elas. Então seleciono ele, seleciono depois esse, Ctrl C, Copy Select Constraints, na verdade, primeiro esse, depois esse, né? Então Copy Select Constraints, Action I down.l. Então agora vai ser o Action I up.l. O target, então, não vai ser o inferior, não vai ser o superior, vai ser o inferior L. E o que ele vai fazer é movimentar agora não para baixo, mas sim para cima. Então eu sei que é Y mais 0.5. E ele vai dar play na animação do frame 7, do frame 7 até o frame 9. Então, ao subir aqui, olha lá, ele já está configurado, subindo lá, certo? Selecionamos todos esses aqui, selecionamos esse por último, Ctrl C, Copy, beleza, funcionou. Selecionamos esses, vamos copiar, vamos editar para que esse seja o R, aliás. O target é outro, então não é o ponto L, é o ponto R. Vamos copiar para que esses outros bones façam a mesma coisa. Então, tanto a parte, né, tanto o lado esquerdo quanto o lado direito está fazendo aqui o mesmo movimento, tá? Tem aqui uma pequena incoerência aqui no meio do caminho, aqui tem um vértice aqui que ele está se duplicando, né? Ele está adicionando um novo ponto. Isso porque nós não, esse vértice aqui ele está sem, não é mais um triângulo, né? Por isso que ele está fazendo esse efeito. Vamos adicionar aqui um triângulo só para a gente não ter esse problema visual aqui, né? Então agora fica triangulado. Na hora que eu for exportar, ele já vai ser exportado triangular, então não vai ter problema fazer isso. Mas só aqui para não ficar com ele efeito estranho, vamos fazer essa adição. Então feito isso, agora vamos fazer agora a parte de rotação. Então, keyframe 10, ele está zerado novamente. Então vamos selecionar aqui todos os bones. Keyframe 11, nós vamos fazer com que essa parte aqui fique um pouco mais acima, essa parte um pouco mais abaixo. Seleciono todos os bones. Na verdade aqui não preciso necessariamente selecionar todos, mas esses que se movem. E para insert keyframe 12, vou zerar. E para insert keyframe novamente, keyframe 13. Vamos modificar aqui, agora vamos inverter a transformação. Depois eu vou corrigir ali para melhorar. E aqui eu não fiz o X-Mirror, então vamos deixar aqui o X-Mirror. Vamos voltar lá para o outro, então esse aqui eu estava sem X-Mirror. É importante que os dois lados estejam espelhados. Então feito. Keyframe 14, zeramos aqui a transformação, ok? Então estamos aqui com os keyframes zerados. Vou selecionar todos os bones aqui só para garantir que todos estejam zerados lá no keyframe 14. E agora vamos adicionar. Então aqui eu quero que ele, quando ele rotacionar para esse lado, ele vai fazer esse efeito. Então também vamos copiar aqui o mesmo constraint. O constraint na verdade é aqui, né? Desse daqui vamos copiar para esse, que é o copy rotation raiva. Na verdade, enfim, raiva não é um nome muito adequado, porque quando ele descer aqui é o que exatamente, né? É raiva, é tristeza, não tem uma ação direta. Mas vamos deixar aqui o rotation raiva mesmo. E aqui a ideia é que esse seja o target, então vamos trocar aqui o target. Quando ele rotacionar aqui em uma direção, ele vai fazer o efeito que vai ser do keyframe 10 ao 11. Então vamos editar aqui do 10 ao 11. Então rotaciono, aqui eu estou rotacionando para a direção contrária, não é exatamente isso que eu quero. Então eu sei que aqui não é mais 45 e sim menos 45. Então rotaciono para essa direção, ele desce. Sendo assim, do outro lado, ele vai fazer a mesma coisa, né? Ele vai copiar ali para a rotação na direção correta. Então está adicionado. Agora vamos duplicar esse daqui. Esse aqui vamos chamar o mesmo, triste, não tem problema. Esse daqui então, o target já está configurado. Agora, só que o keyframe aqui então é do keyframe 12 ao 13. Então 12 ao 13 ele vai fazer a transformação. E a transformação não é menos 45, é mais 45. Então desse lado virou para esse lado, desse outro lado virou para o outro lado. Está corrigido, vou copiar. Copio aqui o triste, então desse lado, daquele lado estão funcionando. Se eu descer aqui e subir um pouquinho e descer,
eu quero garantir que ele esteja certo, né? Que ele está fazendo ali um movimento que eu desejo. Tá adequado, não é uma perfeição, mas tá tudo bem. É um personagem bem low poly mesmo, não tem problema. Vamos copiar aqui o rotation desses outros, vamos modificar aqui para que ele pegue o target, né, o bone target corretamente. E aqui ele está invertido, então em vez de ser menos 45 é mais 45, do outro lado também vai ser menos 45. Então rotacionou para esse lado ele desce, rotacionou para o outro lado ele sobe. Copio os constraints desse daqui e voilá, está corrigido, certo? Então está feita aqui a configuração da parte do olho, né? Então posso subir e descer, posso juntar os dois aqui, né? De repente fazer uma transformação, né, entre eles. E a configuração já está feita. E aqui eu tenho um bone que controla todos esses outros bones para fazer o personagem piscar, sem necessariamente eu ter esses múltiplos bones, né? Não preciso ter esses bones para fazer essa ação, certo? Então aqui apenas com um único controlador eu consigo adicionar essas features. Para finalizar, então vamos adicionar aqui agora um shape diferente, né? um shape que represente um desenho melhor para essa pálpebra, certo? Então vamos sair aqui do modo Pose Mode, vamos adicionar aqui um circle, vamos adicionar aqui esse circle, eu vou editar esse circle aqui para que ele fique com um efeito de esfera, né? Não é esfera, na verdade, enfim, é uma pálpebra vista meio de baixo para cima, assim. Não é perfeito, mas tudo bem, assim tá bom. Vou fazer com que a geometria dele, na verdade, por enquanto vou deixar assim a geometria dele, só vou editar o nome dele, WGT pálpebra, então WGT é porque é um widget, vai ficar aqui nessa collection que está aqui. Vou copiar o nome, vamos voltar aqui a barra para colocar ele de volta. Vamos selecionar este bone, vamos lá na propriedade dos bones, vamos aqui em Display, Viewport Display, e aqui em Custom Shape nós temos Custom Object, para a gente escolher qual objeto que a gente quer que ele edite, que ele mude agora de forma. Então vamos clicar aqui, Ctrl V para colar, então colamos aqui esse widget. Ele ficou com esse desenho, com esse estilo. Vamos aumentar aqui um pouquinho da escala dele. E ele não precisa ficar com esse valor, pode aumentar aqui um pouquinho. E vamos mudar a cor dele também. Vamos deixar aqui um tomzinho de verde. Acho que combina, dá um contraste aqui nos outros. Esses outros widgets aqui a gente não precisa. E podemos selecionar então tanto... Na verdade vamos selecionar todos. Selecionar por último esse aqui que a gente já editou. Vou clicar com o botão direito aqui, Copy to Selected, nas duas opções de cor, assim todos eles vão ficar com a mesma cor que eu adicionei. E em Custom Object vou fazer a mesma coisa, botão direito, Copy to Select, todos eles vão ficar ali com a mesma cor. Na escala, mesma coisa, então botão direito, Copy to Select, ali em todas as propriedades. Na verdade eu estou fazendo aqui para ser bem rápido, né? Clico no botão direito e eu sei que Copy to Select, né? Copy All to Selected, tem uma... Aqui vocês não estão conseguindo ver, mas... Quando eu clico aqui para dar o Copy Auto Selected, tem aqui né, a palavra C de Copy, embaixo dele tem um underline embaixo desse C. Isso que significa que se eu pressionar o botão C, ele vai entrar nessa opção aqui. Então eu não preciso vir com o mouse e clicar aqui, basta eu clicar aqui com o botão direito e pressionar C, e ele já dá o Copy Auto Selected, certo? Esses de cima aqui então, eles estão corretos, os de baixo aqui eles estão invertidos, né, eles estão rotacionados para trás. Posso rotacionar tanto o bone quanto o próprio design aqui do botão. Então vamos editar aqui por aqui, que é mais fácil. E pronto, agora nós temos então esse bone controlador aqui para fazer esse movimento. Outra coisa importante é conferir, né, ter certeza de que ele não é um deformador. Então esses bones aqui, como eu já dupliquei eles, eu já sei que eles não são deforms. E M para movimentar ele para outra collection. E nós vamos colocar aqui na collection Face, certo? Para que ficar mais fácil ali de manipular. Alt H para voltar a visualizar todos os bones, e aqui então eu tenho essa visualização. No menu N, aqui nas minhas... Cadê o meu... Ah, não está aqui o painel. Ou está aqui o painel? Não, não tem o painel aqui. Esse painel... Ah, está aqui o painel do Rig Layers. Está aqui no menu Item. E aqui, se eu quiser, né, eu não preciso necessariamente visualizar esses bones aqui
pequenos, né, esses bones aqui, para uma edição pequena, fina nos olhos. Então basta eu desligar aqui o secondary e o primary, deixar apenas esses, e quando eu for movimentar eles aqui eu já tenho a transformação. Na verdade, acabou que essa parte é verde, essa aqui também é verde. Eu acho que a cor verde ali não combinou. Vamos trocar para outra, vamos deixar rosa. Eu acho que combina mais. E tá feito. Então agora o personagem ele tem essa pálpebra superior e inferior, tá certo? Espero que você tenha curtido essa aula, que você tenha apreciado e aprendido. Na próxima aula nós vamos continuar aqui o desenvolvimento do rosto dessa personagem. Muito obrigado e até a próxima.